Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá ok? Vamos para uma aula de física, para mais uma aula de física, Física C, aula 3, Espelhos Esféricos 1, beleza? Então vamos lá. Espelhos esféricos. Então, o que é um espelho esférico? Um espelho esférico é uma superfície refletora que se origina de uma calota esférica oca e espelhada em um dos lados. Nossa, professor, mas como assim? O que é isso? Então imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho uma esfera, tá? E essa esfera ela é oca por dentro. E você pega e faz um corte nessa esfera. Você faz um corte nessa esfera. O pedaço cortado, nós chamamos na física de calota esférica. Tá? E um espelho é uma calota, um espelho esférico é uma calota esférica que ele é espelhado ou na parte externa ou na parte interna, beleza? Então o espelho esférico é uma calota esférica espelhada em um dos lados. Professor, tem algum espelho esférico que eu possa ter como exemplo? Tem. Você tem dois espelhos esféricos em casa, em um único elemento, que é a colher de vocês, a colher na cozinha de vocês. Tá? Então eu tenho aqui uma colher, tá? Onde tem aqui a parte interna da colher refletindo e a parte aqui de baixo da colher, a parte externa da colher refletindo. Então aqui é onde vai a sopa e aqui é a parte de baixo da colher. Tem uma experiência que vocês podem fazer em casa, que é uma coisa muito interessante que acontece. Pegue uma colher, tá? Que ela seja bem polida, e vocês façam o seguinte: se olhem, tá? Se olhem na parte de baixo da colher. Quando vocês se olham na parte de baixo da colher, vocês vão ver que a imagem de vocês é a imagem direita. Como assim, professor? É uma imagem não invertida, direita, onde o cabelo vai estar para cima e o queixo vai estar para baixo. Só que se você olhar na mesma colher, na parte de dentro da colher, vocês vão ver que a imagem de vocês vai ser invertida. O cabelo vai estar para baixo e o queixo para cima. Na parte de fora, você se vê de maneira direita. Na parte de dentro, você vê de maneira invertida. Tá? Aqui tem outro exemplo. Na parte de fora, a parte de baixo, você vê de maneira direita a sua imagem. Na parte de dentro, você vê de maneira invertida. Beleza? Igual nessa figura aqui. Professor, mas por que acontece isso? Qual que é a diferença de olhar para uma colher na parte de fora e na parte de dentro? Tá? Isso tem a ver com espelhos côncavos e convexos. Eu só vou conseguir explicar o porquê da diferença na próxima aula, mas nós vamos entender o que é um espelho convexo e côncavo na aula de hoje. Beleza? Vamos lá então. O que é um espelho côncavo? Tá? Um espelho côncavo. Olha aqui, ó. Eu deixei destacado o N do côncavo. Por quê? Côncavo está ligado com interno. Um espelho côncavo tem a superfície refletora na parte interna. N de côncavo, N de interno. Macetinho para não esquecer. Espelho côncavo reflete na parte interna. Então aqui eu tenho a calota esférica. A parte que reflete na calota esférica é a parte interna. A parte que reflete do espelho é a parte interna. Da colher, tá? Na colher, o côncavo da colher é a parte aqui onde fica a sopa, a parte de dentro da colher, a parte interna da colher. Tá? E aqui eu tenho algumas aplicações de espelhos esféricos côncavos. Por exemplo, aqui em antenas de transmissão, tá? De radiofrequência. E também aqui eu tenho num espelho de dentista, né? Que ele usa um espelho côncavo para poder ampliar a imagem do dente e conseguir ver as cáries na boca. Beleza? Eu tenho o espelho côncavo, mas também tenho um espelho convexo. Então, tenho também o espelho convexo. Aqui eu destaquei o X. Por quê? Porque no espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Então, o X de convexo está ligado com o externo. Tá? Não esqueçam mais. Convexo, externo. Côncavo, interno. Então, no espelho convexo, quem reflete é a parte externa da calota esférica.
é ela que tem a parte reflexiva. A colher ela tem tanto a parte côncava, que é a parte interna, quanto a parte convexa, que é a parte externa da colher. Tá? E aqui eu tenho aplicações, 3 aplicações de espelhos convexos. Em lojas, tá? Por exemplo, e também aqui numa esquina. O espelho convexo é utilizado para poder ampliar o meu campo visual. Beleza? Tranquilo, né? Espelho côncavo e espelho convexo. Então, entendendo, né, a diferença entre espelho côncavo e convexo, a gente começa agora a estudar os elementos de espelhos esféricos. Pessoal, uma coisa muito importante, vocês têm que memorizar esse slide aqui. Esse slide é o ponto mais importante da aula de hoje. Vocês não podem passar para a próxima aula sem saber isso daqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu peguei aqui uma esfera, tá? Não é bem uma esfera aqui, mas imagine que fosse uma esfera, tá? E aqui eu tenho em azul, a esfera está carinha preta, e em azul eu tenho aqui a minha calota esférica, que vai ser o meu espelho, tá? E eu tenho aqui 3 pontos muito importantes, que é o ponto C, o ponto F e o ponto V, tá? Esses 3 pontos são de extrema importância. Vocês têm que saber o que são esses 3 pontos. Tá? Então vamos lá. O primeiro ponto, que é o ponto C, tá? A gente chama de centro de curvatura. O ponto C é o centro de curvatura. E ele é o centro da esfera que deu origem ao espelho. Então lembra que eu tenho uma esfera original e a calota esférica é um corte da esfera original. O ponto C seria o centro da esfera original, tá? Chamado de centro de curvatura. Então tem uma figura aqui, eu tenho a mesma figura aqui de lado, tá? Sem ter a esfera original, então o ponto C é o centro de curvatura, beleza? Eu também tenho o R, que é o raio de curvatura. É o raio da esfera que originou o espelho. Então se eu pegar do ponto C e for até a superfície do espelho, eu vou ter R, que é o raio de curvatura, tá? Então se eu pegar do centro de curvatura e eu for até o espelho, eu vou ter o R, que é o raio de curvatura, tá? Eu também tenho o vértice, tá? O vértice, que nessa figura aqui é o V. O que é o vértice e o V? O vértice ele é o centro da calota esférica. Então eu tenho aqui a calota esférica e bem no centro da calota, no meio do caminho entre os 2 pontos máximos, eu tenho o vértice. Vértice, e aqui também tem outra figura, representado pela letra V, tá? Centro geométrico da calota esférica. E eu também tenho o foco. O foco. O foco ele fica no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice. O foco fica no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice. Tá? Então o foco com a letra F nessa figura, ele fica na metade do caminho entre o centro de curvatura, que é o C, e o vértice, que é o V. Tá? Então, se a distância entre o centro de curvatura e o vértice é R, a distância entre o foco e o centro de curvatura vale R sobre 2, porque o foco fica no meio do caminho. Beleza? Eu também tenho o eixo principal, também muito importante. O eixo principal é essa reta aqui, ó. A reta aqui, tá vendo que passa? É uma reta que passa pelo centro de curvatura, passa pelo foco e passa pelo vértice. Tá? O eixo principal aqui é essa reta aqui, que ele passa pelo centro de curvatura, pelo foco e pelo vértice. Então a reta que contém o centro de curvatura, o foco e o vértice. A gente chama de eixo principal. E nós temos também o ângulo alfa aqui, tá? O ângulo alfa indica a amplitude para a parte reflexiva. Vai me dar, então, vamos dizer assim, o tamanho da calota esférica que me forma o espelho. Beleza? Então, elementos de espelhos esféricos. A gente não pode ir para a próxima aula sem saber disso. Centro de curvatura, foco e vértice. Raio de curvatura,
tá? A distância entre o centro de curvatura e o vértice, raio de curvatura R. Eu também tenho a distância entre o foco e o centro de curvatura, R sobre 2, tá? Porque o foco fica na metade do caminho. Fechou, galera? Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, agora que a gente já consegue entender um pouquinho, então, a parte básica dos espelhos esféricos, a gente vai, então, estudar uma coisa que é muito importante também, que são o que a gente chama, na ótica geométrica, tá? De raios notáveis. O que são raios notáveis? Raio notável é um raio especial. É um raio que vai atingir o espelho e ele tem um comportamento especial. Como assim, professor? Tá? A gente vai entender uma coisa importante. São 4 propriedades de raios notáveis. Então, propriedade 1. Então, olha aqui. Eu tenho um espelho côncavo, tá? Tenho um espelho côncavo. Qual que seria a propriedade 1? Todo feixe que entra paralelo ao eixo principal, todo feixe que incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Se entra paralelo, sai passando pelo foco. Isso se o espelho for um espelho côncavo. E se o espelho for um espelho convexo? Tá? O raio entra paralelo, tá? O raio entra paralelo e ele reflete. O que vai passar pelo foco? O que vai passar pelo foco é o prolongamento do raio refletido. Então, propriedade 1 é: entra paralelo, passa pelo foco. Entra paralelo, passa pelo foco. Beleza? Propriedade 2. Propriedade 2 é o princípio da reversibilidade aplicado à propriedade 1. Como assim, professor? Se um feixe entra passando pelo foco, ele sai paralelo. Se ele entra e o prolongamento dele passa pelo foco, ele sai paralelo. Beleza? É o contrário. A propriedade 2 é o inverso da propriedade 1. Beleza? Qual que é a ideia? Para não esquecer. Se entrou paralelo, passa pelo foco. Se entrou pelo foco, sai paralelo. Beleza? Propriedade 1 e 2. Vamos lá. Propriedade 3. Propriedade 3. Se um raio luminoso ele incide passando pelo centro de curvatura, se um raio luminoso entra passando pelo centro de curvatura, ele volta nele mesmo. Tá? Então, se eu tenho um raio incidente, passa pelo centro de curvatura, ele volta nele mesmo. No espelho aqui convexo, que é o segundo caso, entra o raio aqui incidente, tá? Se o prolongamento dele passar pelo centro de curvatura, ele volta nele mesmo. Propriedade 3. Se passou pelo centro de curvatura, volta nele mesmo. Propriedade 4. Se um raio luminoso incide no vértice, ele sai simétrico ao eixo principal. Vamos lá. Tem aqui o espelho côncavo, eu tenho um feixe incidente, ele bate no vértice, ele volta aqui embaixo com o ângulo em relação aqui ao eixo principal sendo o mesmo. Ele bate, volta, é simétrico, tá? Em relação ao eixo principal, tanto para um espelho côncavo quanto para um espelho convexo. Quatro propriedades, então, que dos raios notáveis. Beleza, galera? Então, olha só. A gente estudou elementos dos espelhos esféricos e os raios notáveis. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Um exemplo aqui, então, bem interessante para a gente poder memorizar e ver como isso é aplicado, tá? Então, eu vou fazer aqui fora da apresentação para a gente poder manipular aqui a setinha, tá? Então, olha aqui. Considere um espelho esférico convexo de centro de curvatura C, foco principal F e vértice V. Então, olha aqui, ele me deu um espelho esférico convexo, tá? Onde eu tenho aqui o centro de curvatura C, o foco principal F e o vértice V. Ele fala o seguinte,
refaça a figura dada e a cada raio de luz incidente represente o correspondente raio de luz refletido. Então, olha só, ele me deu aqui 3 raios de luz incidente. Ele quer que eu mostre para onde que está, para onde que vai o raio de luz refletido, tanto no primeiro raio incidente, quanto no segundo, quanto no terceiro. Vamos pegar aqui o primeiro raio de luz incidente. Tá? Olha só, se eu for observar, o primeiro raio de luz incidente, ele está o quê? Paralelo ao eixo principal. Tá? Se está paralelo, ele passa por onde? Pelo foco. Propriedade 2. Propriedade 1, desculpa. Se ele está paralelo, ele passa pelo foco. Como que ficaria aqui, então, o meu raio de luz refletido? Como que esse feixe ele passaria pelo foco? Como é um espelho convexo, não é o raio que passa, mas sim o prolongamento dele que passa pelo foco. Eu teria aqui o prolongamento do raio de luz refletido passando pelo foco. Esse seria aqui o meu raio refletido. Ele entra paralelo e ele sai nessa direção, porque o seu prolongamento passa pelo foco. Tranquilo? Vamos então agora para o segundo feixe. Deixa eu recortar aqui de novo a minha flechinha. Vamos para o meu segundo raio. Tá, desculpa, perdão. Então aqui eu tenho um raio incidente que o seu prolongamento vai para onde? Vai para o centro de curvatura. Opa, propriedade 3, né? Propriedade 3, olha, os raios luminosos, ou seus prolongamentos, que incidem passando pelo centro de curvatura, são refletidos sobre si mesmos. Então, se ele passa, se o seu prolongamento passa pelo centro de curvatura, ele reflete aonde? Nele mesmo. Então, o meu raio refletido vai estar passando pelo próprio raio incidente. Deixa eu acertar aqui. Vamos acertar aqui. Esse seria o meu raio refletido. Tá? Sobrou esse terceiro feixe aqui. É um feixe incidente cujo seu prolongamento passa pelo foco. O que a gente viu? Tá? Propriedade 2. Propriedade 2. Se ele entra passando pelo foco, o prolongamento, ele sai o quê? Paralelo. Tá? Então, se ele entra e o seu prolongamento passa pelo foco, ele sai como? Paralelo. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Como que ficaria, então, a minha terceira flechinha, né? O meu terceiro raio aqui refletido? Ele sai paralelo ao eixo principal. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estamos à disposição.